Em 2011, um grupo misterioso de hackers, escondidos atrás da máscara de Guy Fawkes, declarou guerra às máfias mais perigosas do mundo. O Anonymous, conhecido por atacar governos e corporações, mirou as organizações criminosas italianas, como a 'Ndrangheta, e cartéis mexicanos, como os Zetas. Com vazamentos de dados e sites derrubados, eles expuseram segredos que as máfias queriam manter escondidos. Como um coletivo sem líder desafiou criminosos que controlam bilhões. Até onde foram suas ações? E o que isso nos ensina sobre o poder do hacktivismo? Fique até o final, porque essa história vai te mostrar como a internet pode ser uma arma contra o crime organizado e te fazer questionar quem realmente tem o controle. O Anonymous é um enigma. Sem líderes, sem estrutura fixa. É um coletivo de hackers e ativistas que opera desde os anos 2000, nascido em fóruns como o 4chan. Eles já derrubaram sites de governos, como o da Síria em 2012, e vazaram dados de policiais após o assassinato de George Floyd em 2020. Mas, em 2011, o grupo voltou sua atenção para um inimigo mais sombrio: as máfias. Na Itália, a 'Ndrangheta, baseada na Calábria, é a mais poderosa organização criminosa do país, movimentando 50 bilhões de euros por ano, segundo a Interpol. Ela controla o tráfico de cocaína na Europa, com conexões em portos como Gioia Tauro, onde 2,6 toneladas de cocaína pura foram apreendidas entre 2011 e 2012. Nos Estados Unidos, os cartéis mexicanos, como os Zetas, dominam o tráfico de drogas e armas, com métodos brutais que incluem decapitações e extorsão. Enfrentar esses grupos não é tarefa para amadores, mas o Anonymous não se intimidou. Tudo começou com a operação número Opitali, lançada em julho de 2011. O Anonymous mirou a 'Ndrangheta e outras máfias italianas, como a Cosa Nostra, por sua infiltração em negócios legítimos, como hotéis e restaurantes, e por corromper políticos. Eles invadiram servidores do governo italiano e de empresas ligadas à máfia, vazando documentos que mostravam conexões entre políticos locais e a 'Ndrangheta. Um dos alvos foi a cidade de Reggio Calabria, onde a máfia controlava licitações públicas. O grupo publicou e-mails e contratos que revelavam como a 'Ndrangheta manipulava obras de infraestrutura, desviando milhões de euros de fundos da União Europeia. Segundo a Direzione Investigativa Antimáfia, esses vazamentos ajudaram a expor esquemas que levaram à prisão de 45 pessoas em 2011, incluindo membros das famílias Aquino e Coluccio, ligadas ao tráfico internacional de drogas. Mas o Anonymous não parou na Itália. Em outubro de 2011, eles lançaram a hashtag OpCartel, mirando os Zetas, um dos cartéis mais violentos do México. A operação começou após o sequestro de um suposto integrante do Anonymous, em Veracruz. Os Zetas, conhecidos por sua brutalidade, controlavam a região com assassinatos e extorsão, gerando $1 bilhão por ano, segundo a DEA. O Anonymous exigiu a libertação do refém, ameaçando vazar dados sensíveis do cartel, incluindo nomes de informantes, policiais corruptos e rotas de tráfico. Um vídeo postado no YouTube, com a máscara de Guy Fawkes, prometia: "Vocês cruzaram a linha. Vamos expor todos os seus segredos." A ameaça era ousada, mas arriscada. Dias depois, o refém foi libertado, mas o Anonymous cancelou a operação, alegando que os Zetas haviam ameaçado matar 10 civis para cada nome vazado. Mesmo sem o vazamento completo, o grupo expôs 25 nomes de supostos colaboradores do cartel, incluindo taxistas e policiais, segundo a BBC. O impacto dessas operações foi misto. Na Itália,
a Busa Opitali trouxe visibilidade ao problema da máfia, pressionando autoridades a agir. A Europol relatou que, em 2011, operações como a Crimine 3, apoiada por dados vazados, resultaram na apreensão de 809 quilos de cocaína e na prisão de membros da Ndrangheta em 4 países. Mas o sucesso veio com um custo. Hackers do Anonymous foram alvos de retaliação. Em 2012, a polícia italiana prendeu 10 supostos membros do grupo, acusados de invadir sistemas governamentais. No México, a Agent Op Cartel gerou pânico entre ativistas, que temiam represálias dos Zetas. Um relatório da Stratfor de 2011 sugeriu que o cartel contratou hackers para rastrear os responsáveis, mostrando que até as máfias estavam se adaptando ao mundo digital. Por que o Anonymous foi atrás das máfias? O grupo se via como defensor dos oprimidos. Na Itália, a Ndrangheta explorava a pobreza da Calábria, infiltrando-se em setores como turismo e saúde. Um relatório da Demoscópica de 2024 estimou que a máfia lucra 1,5 bilhão de euros com turismo no norte da Itália, usando hotéis como fachada para lavagem de dinheiro. No México, os Zetas extorquiam comunidades inteiras, cobrando impostos de pequenos negócios. O Anonymous, com sua ideologia anti-establishment, via as máfias como símbolos de corrupção e opressão. Mas atacar organizações tão poderosas era como cutucar um vespeiro. A Ndrangheta, com seus 2.000 membros e conexões em 84 países, segundo a Interpol, não era um alvo fácil. Seus laços com cartéis colombianos e mexicanos, como os Zetas, criavam uma rede global quase impenetrável. A tecnologia deu ao Anonymous uma vantagem. Eles usavam ataques DDoS para derrubar sites ligados à máfia, como o de uma empresa de construção em Palermo, controlada pela Cosa Nostra. Também exploravam técnicas de OSINT, como rastrear transações na Dark Web para expor contas bancárias usadas para lavagem de dinheiro. Mas as máfias não ficavam para trás. A Ndrangheta, por exemplo, usava drones para transportar drogas e contratava hackers para proteger suas comunicações. Um relatório da Foreign Policy de 2025 revelou que cartéis mexicanos, como o de Sinaloa, usavam inteligência artificial para gerenciar rotas de tráfico, mostrando como o crime organizado se modernizou. O Anonymous, apesar de sua coragem, enfrentava um inimigo que estava aprendendo rápido. O legado dessas operações é controverso. A Buonanima de Opitali ajudou a desmascarar políticos corruptos, mas a Ndrangheta continua sendo a máfia mais rica da Itália, superando até a Cosa Nostra. No México, a Agent Op Cartel expôs a brutalidade dos Zetas, mas o cartel seguiu ativo, com 460 mil homicídios ligados ao narcotráfico desde 2006, segundo o Council on Foreign Relations. O Anonymous mostrou que hackers podem desafiar o crime organizado, mas também revelou os limites do hacktivismo. Sem uma estrutura centralizada, o grupo depende de voluntários, e suas ações muitas vezes carecem de continuidade. Gabriela Coleman, autora de um livro sobre o Anonymous, disse a Reuters que o grupo é caótico, mas poderoso, capaz de chamar atenção, mas nem sempre de causar mudanças duradouras. Essa história é um alerta. O crime organizado está mais digital do que nunca, e combatê-lo exige mais do que coragem. Exige estratégia. Hackers éticos e técnicas de OSINT são essenciais para rastrear e expor essas redes. Quer aprender a combater o cybercrime como um profissional? Eu preparei um guia completo de hacker ético com 3 bônus exclusivos, um checklist de vulnerabilidades, um plano de carreira em cibersegurança e um modelo de teste de penetração. Além disso,
tem um guia de técnicas de OSINT para você investigar ameaças como um especialista. O link está na descrição. No próximo vídeo, vou contar outra história chocante de um confronto digital que abalou o crime organizado. Quem estava envolvido? Você vai se surpreender. Se gostou dessa história, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. O mundo do crime está online e eu vou te mostrar como ele funciona. Até mais!